Revista Novo Tempo começa agora, diretamente de Cuba, onde um pedaço da história da Igreja Adventista e da luta pela fé ainda se escreve, mesmo diante das adversidades. É o que você acompanha a partir de agora no Maranata, Histórias de Missão. Nas vielas sinuosas de Havana, em Cuba, edifícios centenários guardam histórias de revolução, luta e sobrevivência. Décadas de embargo econômico e as recentes mudanças globais fizeram os cubanos enfrentarem escassez constante de alimentos, remédios, eletricidade e oportunidades. Mas a vida cotidiana continua como uma engenhosidade notável. Nessa realidade complicada da vida em Cuba, há uma fé e uma beleza duradouras que definem o espírito da ilha. Há um espírito de perseverança dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Cuba, apesar de todas as limitações e obstáculos. Apesar dos desafios econômicos que levam as pessoas a saírem da ilha, a Igreja Adventista em Cuba continua espalhando o Evangelho. É uma prova do poder duradouro da fé, mesmo diante da adversidade. Um fator fundamental para a continuidade desse evangelismo é o trabalho dedicado dos pastores treinados aqui no Seminário Teológico Adventista de Cuba. O seminário aqui em Cuba é a única instituição educacional que a Igreja Adventista tem na ilha. Nós somos um seminário, ou seja, a gente estuda teologia. Então, a gente tem estudantes de várias partes do mundo. Tem da América Central, da América do Sul, da América do Norte e até de Angola, por exemplo, ensinando sobre a Bíblia nas escolas ou indo para a capelania. E essas são as principais áreas onde podem trabalhar. Nos primeiros anos, o seminário era pequeno, só tinha 20 alunos, e as aulas eram ministradas na sede da União Cubana. Mas em 1996, a Maranata concluiu a construção desse campus e, desde então, centenas de alunos passaram por esses corredores. Os formandos puderam servir em centenas de igrejas pela ilha e pelo mundo todo. Sheila Mena Oceguera está entre os mais de 90 alunos que estudam no seminário atualmente, mas ela já conhecia a escola. O pai dela estudou aqui de 2010 a 2014. Na infância, ela lembra que ficava no campus e até frequentava aulas com o pai. Ela começou a trabalhar como pastor, servindo por toda a cidade de Havana. Mas quando chegou a hora de escolher uma carreira, Sheila decidiu que o ministério não era para ela e estudou para ser professora com foco em educação especial. Eu sou filha de pastor e nunca quis vir pra cá. Eu pensava, eu sei pelos que os pastores passam e eu não quero passar também. Mas eu recebi um chamado de Deus e então eu vim. E aí, depois de muito tempo brigando com Deus, dizendo que não queria vir, eu vim. E agora eu penso assim, beleza, se eu precisar ser uma obreira bíblica, eu vou fazer isso se for da vontade de Deus. Mas o meu sonho, na verdade, é ser missionária, para poder ajudar as pessoas no mundo todo e também aqui no meu próprio país. Hoje, Sheila e o irmão Samuel estudam no seminário e se preparam para seguir os passos do pai. Treinar a próxima geração de pastores sempre foi a missão do seminário. Mas agora, mais do que nunca, a educação oferecida aqui é crucial. O seminário aqui em Cuba é o coração da União Cubana. Por quê? É porque por conta da pandemia e da crise econômica, enfim, por conta de todos esses fatores combinados, muitas pessoas estão migrando de Cuba. Entre elas, muitos ministros e pastores. Então, se o seminário não existisse, aí eles
a gente não produziria mais pastores. E assim, em muito pouco tempo, a ilha ficaria com poucos obreiros, poucos pastores. E isso, com certeza, teria um impacto negativo enorme no desenvolvimento da igreja em Cuba. Então, na verdade, manter esse seminário é uma coisa fundamental. E não dá para negociar sobre isso. A pandemia criou mais do que um êxodo em massa. Uma ilha já isolada de grande parte do mundo por um embargo ficou ainda mais isolada. A crise gerada pela pandemia foi tão grave que a gente está enfrentando um grande número de dificuldades, como encontrar comida para os alunos, encontrar os suprimentos de higiene, coisas simples como sabonete, coisas simples como escova de dente, tudo. Porque esse tipo de coisa é muito difícil de encontrar no país. E, além disso, a gente tem um déficit de energia. E com todas essas coisas, e a economia péssima, e a energia, a gente não fica seguro com relação à energia com esses déficits de fornecimento. Às vezes a gente tá tendo aula, a energia elétrica acaba e não dá pra gente usar a televisão, nem o ar-condicionado, não dá pra gente usar nada, nem a internet. Então, às vezes a gente precisa procurar alguma coisa na internet e não tem conexão pra pesquisar a tarefa. A gente não consegue fazer, porque sem conexão não tem como ter acesso à internet. Bom, esse é um problema e tem o laboratório de informática, que só funciona com eletricidade, então, quando falta energia, o pessoal que não tem notebook não pode trabalhar, porque depende do laboratório de informática. A comida é outro problema, porque somos muitos e eles têm que preparar tudo além de comprar a comida. Então, às vezes a gente fica sem comida aqui, às vezes a gente tem dinheiro, mas não encontra comida. Ou ela fica muito cara e a gente acaba tendo que usar todo o dinheiro. Então, a gente tem enfrentado todos esses desafios. A escassez de combustíveis levou a escola a voltar ao modo antigo, cozinhando com carvão em fogões improvisados. Manter as operações básicas do campo funcionando estava gerando um estresse considerável para os administradores. Bom, é muito difícil pra gente achar um jeito de administrar isso e tocar essa instituição, sabe? Mas é preciso pensar assim. Deus está no controle. Deus está fazendo milagres pra gente todos os dias e todos os anos. Um dos milagres é que a gente está recebendo agora um container com alguns suprimentos, alimentos e coisas que a gente precisa da Maranata Voluntários Internacional. Eles vêm até a gente e ajudam a gente porque nós somos filhos deles. Porque eles construíram esse lugar. E eles têm sido incríveis demais. Por nossa união cubana. Eles têm apoiado muito a gente. E agora estão olhando para nós de novo. Com mais atenção pro seminário. Para a gente poder ter recursos suficientes para desenvolver o programa. Diante da necessidade urgente de suprimentos básicos, a Maranata começou a arrecadar fundos para enviar contêineres com itens essenciais, como alimentos e produtos de higiene pessoal. Esses itens foram distribuídos às congregações adventistas em toda a ilha e usados para apoiar os alunos do seminário. Os containers que têm chegado aqui, da Maranata e de outras pessoas, que também têm enviado, estão de fato mudando a nossa vida. Porque a gente tem certeza que tem comida suficiente para alimentar os alunos e a equipe. E aí a gente pode administrar a instituição sem ter tanta pressão. Porque é uma questão de encontrar as coisas. Porque muitas das vezes a gente tem os recursos, mas não tem os bens materiais que você precisa para cumprir o programa, que são alimentos, suprimentos e tudo mais. Fornecer o essencial ao seminário não foi a única ajuda prestada pela Maranata. Em abril de 2025, uma pequena equipe de voluntários viajou a Cuba para realizar vários projetos, incluindo a pintura de vários prédios do seminário. Nesse exato momento, tem uma equipe de voluntários aqui para
para fazer umas pinturas no seminário. E isso deixa o seminário mais bonito e com uma aparência melhor. As pessoas podem vir aqui e se sentir mais confortáveis com um prédio bonito. A gente tem enfrentado muitos desafios. Mas chegar em um lugar que está em obras e em boas condições é uma coisa muito importante. Bem limpinho. O impacto deles foi além das mudanças estéticas. As interações com os alunos e funcionários tiveram um efeito profundo, oferecendo inspiração e incentivo. Mas meu sonho, na verdade, é ser missionária. Para poder ajudar as pessoas no mundo todo e também aqui no meu próprio país. Eu tô muito feliz nos últimos dias, porque eu sinto que eu faço parte de uma missão e eu tenho ajudado. Mesmo quando só me pedem para traduzir, eu pergunto, o que eu posso fazer? Eu fui pintar, cavar buracos, eu fiz tudo o que eles me pediram na real. Porque eu acho que isso tá me preparando para uma coisa maior. Graças à generosidade dos apoiadores da Maranata, o seminário consegue continuar operando, educando e inspirando a próxima geração de líderes da Igreja Adventista em Cuba e no mundo todo. E por isso, a escola é extremamente grata. Quando Jesus curou 10 pessoas leprosas, lembra disso? 9 dessas pessoas continuaram vivendo sem a glória de Deus, sem agradecer a Deus por aquilo, sabe? O nosso lema é ser o 10º leproso, sabe? É ser aquele que foi grato. Então, muito obrigado por todo o apoio de vocês e também pelo comprometimento com a obra do Senhor. E certamente o Senhor vai lembrar de vocês. A história que acabamos de conhecer nos mostra a força da fé, que não se deixa abalar, mesmo diante das maiores dificuldades. Assim como em Cuba, onde a luta pela fé e pela sobrevida são uma realidade constante, o espírito de perseverança se faz presente e nos ensina o valor do amor ao próximo. A Bíblia nos diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que essa fé nos inspire a seguir em frente, mesmo nas maiores lutas da vida, tá bom? Que essa inspiração alcance o seu coração. E o Revista Novo Tempo está só começando, minha gente. Na edição de hoje, você vai conferir muitas outras histórias de fé, de serviço ao próximo e dedicação à causa de Deus. São notícias de todo o Brasil e de outros países aqui da América do Sul que vão inspirar você a estar mais perto de Deus. Veja agora os destaques da edição de hoje. Colportagem em São Paulo. Trabalho missionário une evangelismo e sustento financeiro por meio da venda de literaturas. Novo idioma e estudo da Bíblia. Iniciativa em Confins, Minas Gerais, une educação, fé e missão, transformando vidas por meio do conhecimento. Missionários do Nordeste. Jovens nordestinos dedicarão um ano a projetos voluntários no Piauí, Alagoas, Amazonas, Bolívia e Equador. Jovens em Ação. Curso para gestantes atende famílias carentes, oferecendo apoio e cuidado em Aracruz, Espírito Santo. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Já de volta com Revista Novo Tempo, obrigada pela sua companhia. E nós vamos conhecer agora como foi o projeto OIM 2025. Você deve estar se perguntando aí, né? O que é o OIM, Darcy? Gente, OIM é a sigla em inglês para Um Ano em Missão. Esse é um programa de voluntariado da Igreja Adventista que convida jovens a dedicarem um ano de suas vidas à missão em algum lugar da América do Sul.
Para isso, eles decidem pausar a rotina de estudos, de trabalho e se colocar a serviço da comunidade para onde são enviados. Esse projeto é realizado por todas as sedes administrativas da Igreja Adventista. E a sede sul-americana também reúne voluntários para essa missão. No ano passado, a cidade que recebeu essa equipe foi Ciudad del Este, que é no Paraguai, em uma produção conjunta do Revista Novo Tempo em português e em espanhol, com o Missão 360, o Silvio Suerriro e o David Gervasoni, que é o apresentador do Revista em espanhol, foram até a região para registrar de perto o impacto desse trabalho realizado pelos jovens voluntários adventistas. Vamos acompanhar a reportagem agora. Você já pensou em dedicar um tempo da sua vida ao voluntariado? Pausar a sua rotina, os seus estudos, o seu trabalho, deixar a sua casa, a sua família, os seus amigos e ir para outro lugar com um único objetivo: servir pessoas que você não conhece, mas que precisam de você. Pode parecer uma decisão arriscada, típica de alguém com muita coragem e muita fé. Localizada na fronteira com o Brasil e a Argentina, Ciudad del Este é uma das regiões mais dinâmicas e diversas do país. Intensa atividade comercial e uma mistura de culturas, religiões e idiomas. E em meio a todo esse movimento, um grupo de jovens decidiu fazer a diferença. A gente está agora em Ciudad del Este para conhecer o trabalho de voluntários do OIM, ou Um Ano em Missão, uma iniciativa da Igreja Adventista que une o serviço e a fé. Chegamos até a casa que acolhe os jovens voluntários. Ali fomos recebidos pelo pastor Romualdo Villalba, coordenador do programa Um Ano em Missão em Ciudad del Este. Lá dentro, os jovens nos esperavam com um sorriso e com aquele cheirinho inconfundível de comida sendo preparada. Não era por acaso, já estávamos perto do horário do almoço. O lugar que acolhe os voluntários também funciona como um ponto de encontro para jovens universitários. Eles chamam um espaço de Home Church, que em português significa casa-igreja. Estamos terminando esse culto agora. E quando a gente sair, a gente quer sair em paz. A gente quer sair com a certeza de que o Senhor, assim como fez na vida de Manassés. Antes do almoço, conversei com o Lohan, um dos participantes do programa Um Ano em Missão. Queria entender o que o levou a deixar de lado seus planos pessoais para dedicar um ano inteiro ao serviço, em um lugar desconhecido, com pessoas que ele nunca tinha visto antes. Como um paraense, né, estava acostumado com calor, mas eu vim para cá bem mais calorento e tudo mais. E também uma cultura bem diferente do português, eu vim falar espanhol e guarani. E na minha cultura é bem forte, então aqui também tem uma cultura muito forte. Foi desafiador nos primeiros meses e tudo mais, mas o pessoal do Paraguai é bem receptivo, bem animado, gostei. Foi bem interessante a troca de cultura. Então hoje já está bem adaptado ao país, Sim, à cultura, novos amigos também, Sim, né? Conheci bastante gente, tanto de outras culturas, como os paraguaios mesmo, tem uma cultura bem diferenciada, ou seja, foi bem legal conhecer eles. E como está sendo esse processo para você? O que você leva de aprendizado depois de tantos meses aqui no Paraguai? Exatamente, eu aprendi bastante coisa. Eu aprendi como liderar melhor, a trabalhar com crianças, aprendi um idioma novo, Guarani, né? Bastante coisa. Vi como a missão é realmente necessária, porque aqui tem uma forte catolicismo, tudo, e outras religiões, e a presença adventista é bem pouca. E a gente viu que a necessidade de eles conhecer essa verdade que a gente conhece e acredita é muito necessária. Então, gostei muito de trabalhar dessa forma, foi bem diferente do que eu trabalhava. Lá onde eu morava, eu fazia estudo com pessoas que já conheciam a Bíblia, já tinham esse conhecimento básico. E aqui não, eles têm uma realidade bem diferente da minha, foi bem diferente de trabalhar, foi legal. E olha, eu fiquei sabendo que agora chegou o horário do almoço de vocês ali, né? Vamos lá? Vamos. Bora lá! Chegou a hora do almoço, uma rotina que os voluntários aproveitam todos os dias e da qual nós também tivemos o privilégio de participar. Mas nada disso seria possível sem as mãos generosas de outras voluntárias do programa Um Ano em Missão, as cozinheiras. Para mim tem sido uma experiência espetacular,
criei um carinho muito grande por eles, que acabaram se tornando como filhos para mim. Por isso, agradeço a Deus pela oportunidade que me deram de trabalhar com eles. Depois de renovar as energias e compartilhar conversas durante o almoço, chegou a hora de ir para o campo de ação. A alguns minutos da casa onde almoçamos, um espaço simples começa a se erguer, como futura igreja na comunidade do quilômetro 7, em Dom Bosco. O local está ganhando vida graças à força dos jovens do OIM e à persistência dos membros da comunidade local. Camila e Lucas são um casal e uma dupla missionária que saíram de uma igreja maior para dar apoio a um novo grupo que está nascendo. Foi o melhor, porque a gente sempre se inspira em outra pessoa. Às vezes a gente olha e pensa, uau, como eu gostaria de ser como ele. E foi isso que mais me impactou. Porque dificilmente, se não for um movimento como o OIM ou o Caleb, a gente vê pessoas saindo de casa para realizar uma ação. Mas por meio desse Ministério OIM, muitas coisas bonitas aconteceram. Isso me inspirou a ser mais como eles. Sempre que precisarem do nosso apoio aqui, nós estaremos presentes para ajudar essa igreja. Desde o começo foi assim. No Caleb nós viemos para apoiar e isso não fica só aqui. Se houver qualquer necessidade, estamos totalmente disponíveis para vir e apoiar esse lugar. E nesse contexto de amizade e trabalho missionário compartilhado, membros da igreja local e jovens voluntários saem às ruas para visitar novos amigos da comunidade adventista. Em Cidade do Leste, agora faz muito calor, mas isso não impede que os jovens voluntários do projeto OIM vão às ruas para cumprir a missão que os trouxe a esta cidade paraguaia. E eu estou com a Mônica agora. Mônica, o que vocês fizeram aqui ao longo de todo o ano? Desenvolvemos vários projetos e a obra missionária foi o eixo principal de todos eles. Estamos aqui no quilômetro 7, justamente onde compartilhamos a mensagem, oferecendo estudos bíblicos, a fé de Jesus e também outras revistas da Novo Tempo. Assim, temos impactado muitas pessoas com Jesus intervindo e o Espírito Santo trabalhando em seus corações. Mônica, como eu disse, faz muito calor. Ir às ruas traz desafios pelo caminho. Me conta, por que fazer tudo isso? É por Jesus. Eu sinto que quando estou unida a Ele, todos os dias, em consagração e oração, isso me motiva a amar, a atender às necessidades das pessoas, a praticar a massoterapia e a colocar em prática o que o Senhor nos ensinou. Ele é a minha motivação, porque conectada a Ele, eu sei que podemos realizar muitas coisas. Conversei um pouco mais com a Mônica sobre a paixão missionária que a levou à Cidade do Leste e, de maneira especial, ao encontro com Ada, quem é quem vamos visitar agora. Eu ainda vou conhecê-la, mas para a Mônica, ela já faz parte da sua família da fé. Ada conheceu a igreja há pouco tempo, graças ao trabalho dos jovens adventistas que participam do programa Um Ano em Missão. Alguns minutos depois, chegaram Silvio e Pedro, quem teve um papel importante no encontro da Ada com a mensagem adventista. Emocionada, Ada reconheceu que antes de se entregar nas mãos de Deus, sua vida era desorganizada e sua mente era dominada pelo desespero. Nesse cenário difícil, ela orou e pediu a Deus uma igreja que a recebesse e acolhesse a ela e a sua família. Eu orava praticamente o tempo todo, em casa, no trabalho, limpando, varrendo. Eu dizia, Deus, eu quero ter essa tranquilidade, quero que meu casamento esteja bem, quero que meu esposo volte a servir também. Eu preciso de um refúgio. Porque eu sempre dizia que um dia Deus ia me dar um lugar para estar com os meus filhos. E foi aí que chegaram os jovens de camiseta laranja. Sim, aqui está, Caleb. O que eles significam para você? Eles fazem parte da minha família. São pessoas que marcaram a minha vida. Todos eles.
Ciudad del Este é uma grande região metropolitana, com aproximadamente 500 mil habitantes, e contamos com apenas 3 igrejas adventistas. Então, a nossa intenção com o projeto Um Ano em Missão foi plantar uma nova igreja. Além disso, também estamos trabalhando com a comunidade de universitários, a Home Church. Dentro de Ciudad del Este, estamos recebendo uma grande quantidade de brasileiros que vêm para estudar medicina. Temos aproximadamente 1.000 brasileiros estudando na cidade. E contamos com uma comunidade voltada para atender esse público. Isso também faz parte do projeto e dos objetivos que temos aqui em Ciudad del Este. Ada é uma das vidas transformadas por jovens que, um dia, decidiram sair da sua terra, ficar longe da família e pausar os planos de estudo ou de trabalho para servir em um lugar desconhecido a pessoas que também não conheciam. Durante o ano de 2025, Ciudad del Este, no Paraguai, foi impactada por 15 voluntários que, sem dúvida, deixaram uma marca de serviço e de amor ao próximo. Uma marca que, em essência, reflete a missão que Jesus ensinou aos seus discípulos. Você que está sempre ligadinho aqui com a gente, sabe que o podcast da Novo Tempo, o Hope Hour, está no ar com uma série especial de férias, não é mesmo? Pois é, e a Vasti já está chegando para contar o que tem no episódio desta semana. Oi, Vasti, feliz sábado! Oi, Darcy, feliz sábado para você! Olha só! Chegamos na metade aqui, hein, dessa temporada de férias, dessa jornada pelas disciplinas espirituais e também no aprofundamento do conhecimento do fruto do Espírito. E esse episódio, essa semana, traz o domínio próprio, né, como característica ali do fruto do Espírito e o jejum. Ó, e os dois estão ligadinhos ali, um depende do outro, viu? Um auxilia o outro. E como convidada para falar desse tema, a gente trouxe a doutora Ângela Xavier, que tem uma história muito legal. Ela que começou na medicina tradicional, começou na farmácia e recebeu um chamado de Deus para atuar divulgando os remédios naturais. Um chamado que mudou completamente a sua vida. Ela dividiu a experiência e também dicas práticas sobre jejum e saúde com a gente. Vamos ver um trechinho. Corpo limpo, descansado, você vai conseguir conectar melhor com Deus, com o espiritual, ouvir a voz dele. Porque às vezes é necessário um jejum, tanto terapêutico quanto espiritual. Às vezes só espiritual. Senhor, eu estou precisando tanto estar mais conectada contigo, eu preciso ouvir sua voz por alguma situação. Eu vou fazer um jejum, vou passar ou 24 horas ou alguns dias, dependendo do jejum que você escolher, para você poder ter mais tempo e mais liberdade de todo o seu organismo para ficar mais em conexão com ele ali, para estar ouvindo a voz dele em alguma situação que você está precisando ouvir. Então, não tem diferença, os dois levam ao mesmo propósito. Gente, tá muito legal. Eu tenho certeza que vai trazer dicas muito importantes para você, viu? Assunto profundo, assunto delicado, mas assunto embasado na palavra de Deus. Então vem com a gente nessa jornada. Você sabe que o Hope Hour você acessa no digital, não é aqui na TV Novo Tempo. Então, entra lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, que é o Hope Hour NT, para você assistir este conteúdo e muitos outros aqui que a gente traz. Inclusive, essa jornada todinha você pode acompanhar lá com a gente. Nas redes sociais, mesma coisa, Hope Hour NT. Você segue a gente também e fica por dentro de todas as novidades. Eu conto com você para curtir, para compartilhar e fazer essa mensagem se espalhar. Volto na semana que vem, viu? Continuando essa nossa temporada aqui, sempre convidando você que está aqui com o Revista a seguir a gente lá também no Hope Hour. Beijo, Darcy, até a próxima! Beijo, Basti, até sexta que vem, se Deus quiser. E olha só, essa iniciativa de solidariedade, gente. Jovens adventistas de Aracruz, no Espírito Santo, realizaram um curso para gestantes de famílias carentes. Além de informação, elas receberam apoio, cuidado, acolhimento. A repórter Sara Costa mostra pra gente agora como foi essa ação. A gestação é um período de desenvolvimento do bebê e de preparação da família. Nesse processo, surgem dúvidas comuns. Como se preparar para o parto? Qual a forma correta de amamentar? Com
o objetivo de oferecer apoio e orientação a esse público, jovens adventistas de Aracruz, no Espírito Santo, desenvolveram um curso gratuito para gestantes de famílias carentes. Ao todo, 30 mulheres foram beneficiadas. A iniciativa faz parte do projeto Missão Caleb, que mobiliza voluntários a dedicarem parte das férias ao serviço ao próximo. Nós resolvemos trabalhar com as gestantes porque nós vimos que era um público pouco alcançado, no geral, pela sociedade. Nós decidimos que seria bom trazermos esse conhecimento para ela agora também. Aqui as gestantes receberam orientações com profissionais de saúde e tiveram apoio para as suas famílias, desde ações sociais até atividades para as crianças. As participantes receberam orientações sobre primeiros socorros, saúde bucal do bebê, preparação para o parto e amamentação. Uma das palestrantes, a dentista Priscila Leite, ressaltou que a informação é uma das principais aliadas das gestantes nesse período. A importância de orientar as gestantes nesse período é levar informação. De informação nunca de menos. Então, se a gestante, quanto mais ela souber, quanto mais ela se prevenir, quanto mais ela se preparar, melhor, creio eu, que vai ser esse período da gestação. Uma das mães relatou que encontrou nas aulas acolhimento, aprendizado e saiu mais segura. Na gravidez a gente fica muito sensível, fica com medo também na hora do parto e é tudo muito acolhedor, a gente se acalma. As gestantes também tiveram acesso a um varal solidário com roupas infantis e, ao final, receberam uma cesta básica. Segundo a organização do projeto, eles pretendem manter o vínculo com as mães e desenvolver novos projetos de acordo com as necessidades que surgirem. E a gente segue no Espírito Santo, mas agora indo para São Gabriel da Palha para falar de saúde. Gente, muitas doenças renais evoluem de forma silenciosa. E olha, quando a Sociedade Internacional de Nefrologia, cerca de 850 milhões de pessoas no mundo convivem com algum grau da doença sem saber. Por causa disso, um grupo de jovens adventistas fez uma campanha gratuita de avaliação da função renal voltada para pessoas a partir de 18 anos. O mutirão foi realizado em 2 etapas. Durante uma semana, moradores fizeram exames laboratoriais para avaliar a função dos rins. E na semana seguinte, com os resultados em mãos, uma equipe formada por médicos generalistas e por um nefrologista, que é um médico especialista em rins e sistema urinário, esclareceu dúvidas e orientou sobre fatores de risco e cuidados essenciais. Cerca de 200 pessoas foram beneficiadas e receberam orientações sobre prevenção, hidratação, pressão arterial e controle de doenças como diabetes e hipertensão, que aumentam o risco de complicações renais. Quem apresentou alterações ali nos exames na hora foi encaminhado para o acompanhamento contínuo. Ação muito legal, né? É a igreja atuando na comunidade, se fazendo presente e fazendo a diferença. E agora é aquele momento de ver a sua boa notícia aqui na tela do Revista. Para participar desse momento, gente, é bem simples. Basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Qual o número, Darcy? Está na tela, 12 98135 2908. E é simples mesmo, viu? É só você salvar o contato. Salve aí como Revista Novo Tempo ou como Darcy também, que eu vou ter o maior prazer. E manda a mensagem já com a sua boa notícia, dizendo assim: oi, Darcy, a minha boa notícia é... tarará, 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 conta a sua boa notícia e pronto. Eu já vou receber a sua mensagem aqui no programa. E agora vem para a tela comigo ver o que já chegou por aqui. Dejanira de Antonina, no Paraná. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que meu netinho Enzo chegou de surpresa de Santa Catarina. Um abraço para você. Meu sonho é um dia te conhecer pessoalmente. Dejanira, um abraço para você, para o seu netinho lindo também. E olha, você aí de casa tem a oportunidade de me conhecer pessoalmente. Sabe como? É só você fazer um tour pela Novo Tempo. Darcy, como que é isso? Tem um site, tá vendo o site aqui, ó, tour.novotempo.com. Você entra nele e aí você se cadastra, vendo o dia, o horário que você pode vir para cá. E aí vai ter uma pessoa para te receber, te levar por todos os lugares aqui. Você vai conhecer os cenários, você vai conhecer os apresentadores, vai conhecer toda a estrutura da Novo Tempo, tá bom? É isso, gente. E nós vamos fazer uma pausa para o intervalo agora, mas continue com a gente, porque na volta tem o quadro Missão 360. O Silvio Soerriro traz histórias de pessoas que dedicam tempo
e a vida ao Evangelho em Lima, no Peru. E ainda hoje, como o trabalho missionário de venda de livros vem realizando sonhos em São Paulo. Eu volto já com os detalhes. Já de volta com o seu programa de boas notícias, o Revista Novo Tempo. E a partir de hoje você acompanha uma nova série especial no quadro Missão 360. O Silvio Suerriro foi até Lima, capital do Peru, para conhecer histórias de pessoas que dedicam tempo e a vida ao Evangelho. No episódio de hoje você vai conhecer a experiência de jovens de alguns países, inclusive aqui do Brasil, que decidiram dedicar um ano ao voluntariado missionário no Peru. O Peru é um país muito diverso. Aqui, as montanhas se destacam, como em Machu Picchu, onde a história se mistura com a paisagem. Em outras regiões, a selva domina o caminho, com rios, floresta fechada e comunidades bem distantes das grandes cidades. E também tem a parte urbana, com trânsito, prédios e uma rotina mais acelerada. Mas em meio a realidades tão diferentes, uma coisa se repete: o desejo de levar esperança. E nós viemos até o Peru para conhecer uma dessas histórias. Aqui em Lima, vamos te mostrar que existe uma galera que tem feito a diferença na comunidade. E agora eu sigo para encontrar esses jovens que deixaram as suas rotinas para dedicar um ano inteiro à missão aqui no Peru. Tá vendo todo esse pessoal? Eles fizeram parte do projeto Um Ano em Missão, ou OIM. Durante o ano de 2025, eles uniram seus talentos para atender às necessidades da população local. O interessante dessa galera de Lima é que eles vieram de vários lugares diferentes para levar esperança para a comunidade peruana. Quer ver? I'm from United States, from Marion Springs, Michigan. Sou de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Eu sou de Jaguaquara, Bahia, Brasil. Sou de Delta Macuro, Tucupita, país Venezuela. Soy de la ciudad de Cajamarca, de Perú. Soy del distrito de Rímac, Lima, Perú. Yo soy del distrito de Soritor, de la región San Martín, de aquí mismo de Perú. O Elber é o líder do Um Ano em Missão, que foi realizado na região centro-leste do país. Durante 10 meses, ele teve a oportunidade de ajudar esses jovens na missão. Os objetivos gerais do projeto neste ano foram 3. Alguns foram para lugares onde não havia nenhuma presença adventista, com o objetivo de plantar uma igreja adventista. Outras equipes tinham como objetivo a conquista ou a expansão. No nosso caso, trabalhamos na expansão, atuando junto à igreja com o objetivo de transformar um grupo organizado em uma igreja organizada. E todas essas atividades foram realizadas com um objetivo: ganhar pessoas para Cristo. E para isso, gente de vários países precisou aprender a caminhar junto. Idiomas diferentes, culturas diferentes, mas o mesmo propósito. No início, a convivência foi encarada quase como uma curiosidade, como um desejo de aprender mais sobre outras culturas, mas com o passar do tempo surgem os choques culturais, pela comida, pela bebida, pela forma como vem o mundo. A cosmovisão é muito diferente. Então o missionário precisa se adaptar à realidade que está vivendo. E acredito que os jovens lidaram muito bem com isso. O Simeon veio dos Estados Unidos para viver essa experiência aqui no Peru. Mesmo com alguns desafios encontrados, ele conseguiu servir da melhor forma possível. Tem sido uma experiência incrível. O idioma realmente é um pouco diferente, mas consegui aprender praticando com outras pessoas e estudando. E assim conseguimos realizar alguns batismos, tivemos estudos bíblicos com várias pessoas, então foi um sucesso. E foi uma experiência muito boa e única.
montañas, aleluya, aleluya. Puedo pisar las rocas y saltar las montañas, aleluya. Entre tantos voluntários de lugares diferentes, também tivemos brasileiros por aqui. E gente que saiu de casa, atravessou fronteiras e decidiu viver essa experiência longe do próprio país. Esse é o caso do João e a Vitória, jovens que vieram lá da Bahia para servir como voluntários no Peru. Por falar em português, a barreira do idioma também foi um desafio para eles. Bom, a missão me marcou principalmente nessa parte de conectar com as pessoas, conhecer novos amigos, ter boas experiências com eles. Ao mesmo tempo, estar desenvolvendo um novo idioma para se comunicar com eles, porque eles não falam o mesmo idioma que eu falo. Você vem de um país falando português e tem que aprender o espanhol, até um pouquinho de inglês também. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um amigo, com o Julivan, e a gente parecia celebridades. Todo o tempo tiravam foto e pediam para a gente falar as palavras. E foi o primeiro contato, né? E a gente falava as palavras em português e eles em espanhol. E tipo, como assim? Essa é a tradução. Mas mesmo com esse e outros desafios, a experiência foi bastante positiva para os dois. Foi muito bom a experiência da chegada, quando a gente chegou aqui, nos receberam muito bem. Muito bom. E foi os impactos da comida diferente, tipo, comer arroz no café da manhã foi bem diferente, mas foi muito bom. Então, é uma experiência e ao mesmo tempo você está experimentando, né, esses bons momentos com seus novos amigos. É algo que marca bastante. E para quem é do próprio Peru, essa troca também tem sido especial. Conviver com pessoas de outros países, culturas e idiomas diferentes tem fortalecido a fé e ampliado a visão de missão dos voluntários locais. Foi uma experiência muito linda. Agradeço a Deus por essa oportunidade, porque conviver em um grupo de missionários com culturas diferentes foi algo muito especial, inesquecível. Sei que o Senhor talvez esteja preparando futuras oportunidades, não sei quais ainda, mas sou muito grata por poder conviver com missionários do Brasil, dos Estados Unidos, da Venezuela e também por compartilhar as culturas da costa, da serra e da selva peruana. No fim das contas, o voluntariado é isso: pessoas diferentes unidas por um mesmo propósito. Histórias que se cruzam, culturas que se encontram e vidas que são transformadas. Mais do que um ano de serviço, essa experiência prepara esses jovens para uma missão que vai muito além daqui. O chamado não é apenas para um ano, o chamado é para a vida toda. E ao viverem um ano de missão aqui, acredito que isso é algo que eles devem levar por toda a vida, onde quer que estejam, para onde forem. Eles precisam pregar a palavra de Deus. Esse é o objetivo final. Não apenas a transformação de outras pessoas por meio do Evangelho, mas também a nossa própria transformação como missionários. Os grandes centros urbanos do nosso planeta são um dos principais desafios missionários do século XXI. A explosão populacional urbana é um fenômeno que atinge todos os continentes. Desde 2009, mais de 50% da população mundial vive nas cidades ao redor do planeta. E em menos de 3 anos, em 2025, esse índice passará de 60%. Diferenças culturais, desigualdade social, poluição, criminalidade, falta de moradia, alimentação inadequada, as dificuldades são muitas. Mas como podemos cumprir a missão de fazer discípulos dentro da realidade urbana dos nossos dias? Há um exemplo bíblico que nos traz profundas lições sobre como podemos cumprir a missão bem aonde nós estamos. Em um dos mais impressionantes textos missionários do Novo Testamento, nós encontramos a experiência de Paulo diante de uma situação inusitada. Ele estava ali aguardando 2 dos seus amigos, Silas e Timóteo, na grande cidade grega de Atenas. Esse relato está no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do verso 16. Veja só o que aconteceu. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O texto é claro em nos dizer que aquela situação, a idolatria de Atenas, levou Paulo a sentir-se incomodado com tudo o que ele via ali ao seu redor.
Em realidade, Paulo ficou enfurecido, indignado com aquela triste situação. Mas na sequência, nós encontramos algo da intencionalidade de Paulo em buscar ali meios de alcançar o coração das pessoas ali ao seu redor. Acompanhe comigo a continuação da leitura. Por isso, discutia Paulo na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Você percebe? Paulo ele se aproveitou de duas circunstâncias diferentes com um intuito. O intuito de construir pontes de comunicação com as pessoas. Em primeiro lugar, como ele era judeu, ele ia à sinagoga ali e ele conversava com as pessoas que eram tementes a Deus, mas que ainda não conheciam quem era Jesus. Já, por um outro caminho, Paulo também ia a lugares públicos, e nesse caso a praça principal de Atenas, também com o propósito de travar relacionamentos significativos com pessoas seculares, que também precisavam conhecer o amor de Deus. Incansavelmente, Paulo ele buscava meios de comunicar o amor de Deus em todo lugar, buscando ali oportunidades que pudessem aparecer diante de si. Pouco tempo depois, em virtude ali das inquietudes que brotavam no coração de muitas pessoas, alguns dos líderes de Atenas o convidaram e levaram Paulo ao Areópago, um tipo de centro de convenções da época, com a intenção de interrogá-lo. Para alguém que buscava oportunidades a cada momento, nada poderia ser melhor do que aquilo. Agora, centenas, se não milhares de pessoas poderiam ouvir algo especial. Aquela oportunidade não poderia passar. Então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ao andar ali pela cidade, Paulo ele observou cuidadosamente cada detalhe de tudo aquilo que se colocava no seu caminho. E entre tantas outras coisas, ele viu um templo com uma intrigante inscrição: ao Deus desconhecido. Aquela era a oportunidade de ouro para ele. Paulo, uma vez mais, ele se aproveitou de uma situação circunstancial para construir uma ponte de comunicação com as pessoas dos seus dias. É sobre esse Deus desconhecido a vocês que hoje me faz estar aqui. Talvez hoje ainda não conheço, mas eu sei quem Ele é. E se vocês me permitem, quero compartilhar um pouquinho sobre tudo o que Ele fez e o que Ele representa na minha vida. Mas afinal, o que nós podemos aprender dessa experiência? Em primeiro lugar, nós temos que ser intencionais em nossa busca por pontes de comunicação. Pontes que sejam relevantes e eficazes na nossa estratégia missionária. Um outro ponto crucial: o melhor testemunho que nós podemos compartilhar é a nossa própria história, a nossa própria experiência com Deus. E que Ele nos ajude a ter essa consciência e a paixão necessária para que possamos, como Paulo, cumprir a missão de compartilhar o Deus desconhecido com todos ao nosso redor. Isso significa ser um missionário no século XXI. E então, qual é a sua decisão? O UNASP começou o ano de 2026 embalado pela música e pela fé. A 32ª edição do Encontro de Músicos reuniu participantes de várias regiões do país em dias de aprendizado, de louvor, reforçando a missão de formar músicos com propósito. Olha só como foi. O UNASP começou 2026 com muito louvor, recebendo a 32ª edição do Encontro de Músicos. O primeiro grande evento do ano reuniu centenas de apaixonados pela música, em uma tradição que há mais de 3 décadas abre o calendário da instituição. Ter um evento como esse, reunindo pessoas que são amantes da música, que querem receber aprimoramento, que querem se desenvolver, o UNASP ganha muito com todas essas visitas. O encontro vai além da arte. É uma capacitação intensiva para formar músicos com propósito. Tudo para levar mais conhecimento às igrejas, escolas e projetos sociais, como o Musimissão, que ensina música a jovens de baixa renda.
A gente ensina a musicalização com a flauta doce. Ensina eles a tirar som, o som tocar nas músicas do inário. Com 3 meses de curso, a gente já começa eles a colocar para estagiar na igreja, tocar nos louvores. Eles começam a tocar no louvor e ali eles vão melhorando. Quando chega no segundo semestre, a gente começa a ensinar o instrumento de orquestra. A programação terminou com um concerto no qual os músicos colocaram em prática tudo o que aprenderam. As oficinas e os ensaios culminaram em uma programação que refletiu o caráter educacional e espiritual do evento. Treinar as pessoas para fazer isso com mais qualidade é uma experiência espiritual, porque isso faz com que aqueles que vão ouvir, aqueles que vão cantar, aqueles que vão tocar, façam de melhor forma. Nós descobrimos que era uma arma poderosa de salvação. As pessoas que estavam vindo, elas estavam gostando, ficando na igreja e ali começaram a se batizar. Histórias como essa se multiplicam a cada edição. O encontro de músicos não forma apenas artistas, mas também missionários que levam música e esperança para todo o país. E a seguir tem reportagem mostrando como o trabalho missionário de venda de livros tem ajudado a realizar sonhos no estado de São Paulo. E ainda hoje, jovens nordestinos vão dedicar um ano a projetos voluntários no Piauí, Alagoas, Amazonas, Bolívia e Equador. O intervalo é bem rápido, continua aqui comigo, tá bom? Hora do Giro Internacional de Notícias com ele, Pedro Farias, que está de volta depois de um período aí de férias. E hoje a gente vai passar por diferentes partes do mundo e ver como a solidariedade, o cuidado com as pessoas e a esperança fazem a diferença mesmo em momentos difíceis. Feliz sábado, Pedro. Bem-vindo de volta. Feliz sábado, Daci. Prazer imenso estar aqui de volta depois de um longo período aí de férias, né? Longo período mesmo, pois né, Pedro? Fui lá pro Nordeste, revi a minha família, reencontrei os amigos. Tem coisa melhor não, né? Renovado, né? É, com certeza. Pronto para mais um ano aí, para trazer notícias pro pessoal de casa aí, notícias do mundo da igreja, porque eu tava de férias, mas a igreja não parou. Não para, isso que é importante. Pois legal, é. Pedro, o espaço é todo seu, viu? Obrigado, Daci, um prazer, viu? Quero falar com você de casa também, meu irmão, minha irmã, tava com saudade, feliz sábado para você. Que bom estar com você aqui em mais um Giro Internacional, você que não sai daí do sofá e sempre acompanha a gente aqui no Revista. Quero começar esse primeiro giro do ano falando sobre a missão que transforma vidas aqui no Peru, nosso país vizinho. Nem todo sermão é pregado no púlpito. Concorda comigo, Daci? Concordo plenamente, Pedro. Existem várias formas da gente pregar o evangelho e é fora da igreja que a gente prega melhor ainda. É verdade, e a gente é a prova viva disso, né? Pois é, por isso mesmo, gente, que no Peru muitos sermões acontecem com as mãos sujas de terra, em orações ao amanhecer, em atitudes simples de serviço. E é assim que a Maranata Voluntários International tem levado atuações lá no país, levado missionários voluntários e esperança, através de espaços de atuação, de adoração, de educação e esperança para comunidades que mais precisam. Você vai ver aí na imagem um pouco desse trabalho aí da Maranata, como ela atua no Peru. E só em 2025, 8 grupos de voluntários formados por jovens, adultos e famílias inteiras atuaram em diferentes regiões do país, do Peru. E pessoas de diversas nacionalidades e até de crenças diferentes se uniram com um objetivo em comum: construir igrejas e também apoiar o crescimento de comunidades e o trabalho que foi além das construções. Durante a missão, os voluntários também interagiram com crianças, oraram com as famílias e compartilharam testemunhos que ofereceram também atendimento médico. Foi um alívio e qualidade de vida a quem mais precisa, que muitas vezes não tem acesso a esses serviços. Esse projeto, Maranata, tem história lá no Peru e fez muita história durante alguns anos aí, viu? Entre 2004 e 2006, mais de 3 mil voluntários passaram pelo país, construindo quase 100 igrejas e escolas. Em 2019, agora há pouco, a Maranata retornou a pedido da Igreja Adventista e até 2025 ajudou a construir 235 templos, 10 escolas e 2 poços de água. E é muito bonito ver que esse trabalho não para. A Maranata vai e volta e sempre
faz um trabalho lindo lá no Peru. E por isso que, inclusive, a gente está todo dia, toda sexta-feira aqui, abrindo a revista Novo Tempo com histórias da Maranata pelo Brasil e pelo mundo. E é um trabalho que mostra que missão se faz principalmente com atitude, gente, com eis-me aqui, envia-me a mim, sendo os braços de Jesus na vida do próximo. Sem dúvida, Daci. E é um convite para lembrar que quando a gente serve com amor, Deus constrói muito mais do que paredes, Ele constrói vidas. Vamos fazer tudo que a gente faz aqui para Deus com amor. Saindo agora um pouco da América do Sul, eu quero ir até a Oceania, Daci, do outro lado do planeta, longe, porque hein? A esperança é longe. Mas a esperança chega lá também. Chega, na Austrália, inclusive. Gente, aconteceu um momento difícil lá na Austrália, né, recentemente, no estado de Victoria, sudeste do país. Incêndios florestais de grandes proporções forçaram o governo a declarar uma situação de desastre. Uma pessoa morreu, quase 500 estruturas foram destruídas e cerca de 15 mil animais perderam a vida. Foram mais de 400 mil hectares consumidos pelo fogo. E a situação não está fácil por lá, Daci. Com certeza. Inclusive, nós noticiamos aqui esta semana sobre o calor que a Austrália enfrenta, com temperaturas chegando, gente, a quase 50 graus, o que propicia aí as queimadas. Pois é, mas a ajuda chegou, graças a Deus. Você vai poder ver na imagem agora, diante dessa crise no país, a ADRA da Austrália ativou seu plano de gestão de emergência com as igrejas e conseguiu enviar esses itens de higiene, atendimento psicossocial e conseguiu ajudar famílias a reconstruir a vida. Até porque as pessoas saíram às pressas de casa, muitos perderam tudo, tiveram que deixar tudo por lá. E nesse cenário, a Igreja Adventista se transformou em um ponto de apoio, um ponto de coleta e entrega de muitas doações. E você consegue ver na imagem aí como eles conseguiram trabalhar por lá. Para a gente ter uma noção, Daci, uma Igreja Adventista chegou a receber até 150 carros de doação cheios de donativos em apenas uma noite. É isso, em situações assim, esse apoio prático faz toda a diferença, gente. Além de suprir necessidades básicas aí da população, mostra que as pessoas não estão sozinhas, que estão acolhidas. Pois é, graças a Deus. São histórias que a gente se inspira, né? E para fechar o giro de hoje, eu quero trazer uma história de inspiração de volta aqui para a América do Sul, até o Peru de novo, né? Porque dessa vez, uma história de fé, saúde e virada de vida. Olha só essa história, gente. Em Lima, na capital do Peru, a história de Mary Carhuaman emocionou um auditório inteiro. Ela foi diagnosticada com uma doença chamada polineuropatia. É uma doença que impedia ela de andar. Desde então, a cama e uma cadeira de rodas passaram a fazer parte da sua vida, da sua rotina. Mas tudo começou a mudar quando Mary passou a ouvir a Rádio Novo Tempo. Ali ela conheceu os princípios de uma vida mais saudável, num projeto chamado Máquina Humana. A gente já falou, inclusive, do projeto aqui, não é isso, Daci? Com certeza, a gente já falou desse projeto, a gente tem todo esse projeto no NT Play, a gente vai te dar mais detalhes sobre isso também. Inclusive, eu participei desse projeto, a gente tem revista sobre esse projeto, porque é um projeto de estilo de vida, é uma proposta de mudança do estilo de vida. Pois é, e é uma bênção, né? Muitas pessoas mudam a sua vida e a Mary também foi uma delas, tá, gente? Ela, dentro das suas limitações, começou a colocar em prática hábitos simples como dormir melhor, se alimentar de forma mais saudável, confiar mais em Deus também. E em 1 ano e 8 meses depois, ela já consegue caminhar sozinha. Isso é um milagre, amém? É um milagre. E você vai poder ver aí as imagens dela agradecendo em uma cerimônia de formatura do curso, a Máquina Humana. Ela se levantou e, com o certificado na mão, contou tudo o que viveu, esse testemunho vivo. E tudo isso aconteceu graças a Deus e ao curso. Um simples curso baseado nos 8 remédios naturais. É uma prova que Deus pode fazer milagre em qualquer lugar, a qualquer hora, não é isso, Basta que a gente abra o nosso coração e se disponha também a mudar por ele, né? E é impossível não se emocionar com uma história assim, Pedro. Sem dúvida, Daci. Se você quiser conhecer o conteúdo da Máquina Humana, também está disponível no NT Play, que é a plataforma de vídeos da Novo Tempo, e você pode aproveitar tudo por lá. E bom que dá para assistir pelo site ou pelo aplicativo NT Play, que é só baixar na loja de aplicativos aí do seu celular, é totalmente gratuito, gente. De graça, assim fica fácil aprender sobre saúde, qualidade de vida, né? Melhorar a vida. E é isso. Eu fico por aqui, Daci, um prazer estar com você em mais um Giro. Verdade. Você de casa também, um feliz sábado. A gente se vê próxima semana em mais um Giro Internacional. Deus te abençoe, feliz sábado. Tchau, Deus te abençoe, Pedro. Obrigada. Obrigado. É isso, e ainda falando de assuntos internacionais, a gente confere agora o que tem no programa ANN de amanhã. O pastor Williams Costa Júnior conta os detalhes pra gente. Alunos de escola adventista raspam o cabelo em ato de solidariedade.
Japão tem acampamento de desbravadores depois de 7 anos de pausa. Na Holanda, centenas foram às ruas em mobilização inédita para a distribuição de livros. Reveja as notícias que marcaram o ano de 2025. Fica aí o convite, então, para acompanhar a retrospectiva da ANN amanhã às 6h30 da tarde, tá bom? Não perca. E a gente segue falando de boa notícia por aqui, agora com uma história que inspira, gente. A Luana Braz nasceu no Espírito Santo, mas hoje chama de casa qualquer lugar para onde Deus a envia. Desde a infância, ela sabia que queria ser missionária voluntária. Aos 24 anos, deixou o emprego para atuar em projetos sociais da Igreja Adventista. Já faz 5 anos que ela percorre o Brasil e outros países da América do Sul colecionando histórias de milagres. Nós vamos conhecer essa jornada na reportagem, uma produção da Igreja Adventista no Sudeste. Podemos começar? Meu nome é Luana Braz e meu dia sempre começa com um momento com Deus. Eu gosto de colocar fundo musical para me ajudar na concentração. E eu faço isso para me preparar, para o dia e para os desafios que podem vir. E também nesse momento Deus me reafirma o meu chamado para ser voluntária adventista. O meu chamado missionário começou quando eu tinha por volta de 9 ou 10 anos. Eu vi um vídeo de uma missionária e ela tinha mais ou menos a minha idade quando eu vi o vídeo, E ela fazia muitas coisas divertidas e na missão. E eu senti naquele momento que Deus estava me chamando a fazer algo parecido com o que ela estava fazendo. E aí depois eu escolhi psicologia, que é o curso que eu tenho, já pensando em usar na missão. Recém-formada lá, eu vi um anúncio falando sobre a missão que ia acontecer no meu estado, do Espírito Santo. E aí, naquele momento, tudo fez sentido. Os meus questionamentos, minhas dúvidas e o meu sonho de ser missionária veio assim e Deus me mostrou que era aquilo que Ele queria para mim. Chegou a hora de eu realizar o meu sonho. Geralmente a gente imagina que o jovem ele vai chegar no campo missionário e ele vai esperar os projetos que nós iremos desenvolver. Ela não, ela chegou e ela já correu atrás para desenvolver os projetos, buscou recursos, fontes. E foi uma experiência muito boa, Não existe propósito mais nobre do que você salvar pessoas para o reino de Deus. E eu acho que a Luana, ela entendeu isso. Ela entendeu que nós podemos ter várias coisas nesse mundo, riqueza, bens, mas o maior tesouro que nós podemos alcançar como jovens é preparar pessoas para morar com Jesus nas mansões celestiais. E aí, assim que eu terminei o projeto do OIM, Deus ele já me presenteou com um trabalho no hospital como psicólogo hospitalar. E aí eu terminei já a missão e já comecei a trabalhar. Enquanto eu estava trabalhando, eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Sentia mesmo, não me sentia feliz completamente. Que foi aí que eu fui procurar chamados no Serviço Voluntário Adventista. E eu fui selecionada para ir para o Instituto de Missões Noroeste do Amazonas como psicóloga. Mas chegando lá, eu percebi e também os meus líderes perceberam que eu tinha algo muito forte para o serviço social. Então, acabei me dividindo, coordenando alguns projetos sociais, mas sem deixar a psicologia de lado, Depois de experimentar toda essa sensação extraordinária da missão, eu vi que a minha vida não fazia mais sentido se eu não continuasse assim. Que aí eu fui para a Bolívia fazer alguns projetos sociais também, e de lá eu senti o chamado para o Chile. Atualmente eu faço missão no meu campo local, na minha cidade, São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. E o meu foco é fazer com que os jovens sintam a mesma paixão que eu sinto pela missão. É conversar com eles, é contar testemunho, é contar os milagres que Deus fez, é chamar eles para perto, é mostrar para eles que eles precisam viver o extraordinário. Eles precisam sair da bolha que eles conhecem e ver o mundo com outros olhos, com os olhos missionários. Desde que eu conheci a Luana, ela me influenciou muito, então eu fiz 3 escolas de missões e por causa da minha idade eu fui para uma missão Team
Mas o meu sonho mesmo é poder servir como missionária na Janela 1040. Quem me conheceu antes de 2020 precisa me conhecer de novo. Eu não sou a mesma pessoa, eu não sou mais tão egoísta, eu sou mais grata. Eu aprendi que eu tenho muito. O voluntariado, ele transformou a minha vida. E eu fui uma pessoa salva pelo voluntariado. Assim, hoje o meu relacionamento com Deus, os meus sonhos são completamente transformados. E para quem sente medo de ir para a missão, de ir para o voluntariado, eu falo, vai. Vai com medo mesmo, porque Deus vai te usar. Você vai descobrir talentos que você não tem. Você vai ser transformada, vai transformar vidas, vai viver tantos milagres que algumas vezes você vai parar e vai falar, cara, eu tô vivendo isso mesmo, isso é real. E eu sei que você pode viver o extraordinário. As pessoas podem viver esse extraordinário também. E é o que eu digo. Quer viver um relacionamento com Deus e ter sua vida transformada? Vai para a missão e vai para o voluntariado. É lindo de ver alguém apaixonado pela missão, não é? É inspirador. Gente, janeiro é tempo de recomeços. Para muitos é tempo de traçar metas, de zerar as listas de objetivos. E para muita gente também é tempo de missão. Em São Paulo, mais de 400 jovens vendedores de livros se reuniram para um encontro de formação antes de seguirem para as campanhas de colportagem, que levam esperança por meio da literatura cristã. Entenda como a colportagem tem transformado histórias e aberto caminhos para o futuro, na reportagem da Vanessa Moraes. Janeiro, para muitos, mês de recomeços, de novos planos que começam a ganhar vida. Mas para quem vive a colportagem, janeiro é também tempo de encontrar portas e corações dispostos a ouvirem histórias de esperança. A colportagem é um trabalho missionário que une evangelismo e sustento financeiro por meio da venda de literaturas cristãs e de saúde. Existem dois tipos de colportores: os estudantes, que aproveitam as férias escolares para trabalhar e pagar os estudos, e os efetivos, que fazem da colportagem o seu sustento de vida. São histórias diferentes, mas unidas por um mesmo propósito. Aos 28 anos de idade, João Vitor viveu essa experiência pelo menos 15 vezes. Ele saiu do interior de São Paulo, onde trabalhava na roça, sem condições de estudar. Foi a colportagem que pagou sua faculdade de teologia. Nestes primeiros meses do ano, ele colporta pela última vez e já está feliz por ter alcançado a segurança financeira necessária para começar o primeiro ano no Ministério Pastoral. Tudo para a honra e glória de Deus, deu tudo certo. A colportagem, sim, é o sonho de Deus para nós, o chamado dele. Antônio Gabriel também sonha em ser pastor e, ao contrário de João, está começando a faculdade de teologia, que também será custeada pelo seu trabalho como colportor. Assim como eu consegui custear o meu ensino médio, eu tenho certeza que Deus ele vai me abençoar e eu também vou realizar o curso de teologia, me formar e futuramente ser um grande pastor também. Além dos colportores experientes, teve quem se aventurou pela primeira vez. Daniel encarou o primeiro mês de colportagem como uma experiência pessoal com Deus. Eu queria ter mais a proximidade com Deus. E a colportagem, eu sabia que vários milagres iam acontecer na minha vida se eu estivesse perto dele e em comunhão com ele. Então foi esse um dos motivos pelos quais eu vim. Antes de saírem para as campanhas, João, Antônio, Daniel e outros 400 colportores estudantes passaram por um encontro de formação. Foram dias de treinamentos e reflexão sobre o trabalho que estavam prestes a desenvolver. O colportor, ele chega no lugar onde ele vai trabalhar, fica pensando como é que vai ser, né? Com quem vou falar. Então tem algumas interrogações. Então um curso como esse proporciona tudo isso que o colportor precisa para realizar essa obra. Quem participa de um encontro como esse, ele sai daqui renovado, animado, com vontade de fazer a sua própria história. Eles saíram do treinamento com metas na mochila, mas voltam para casa com sonhos realizados e uma nova história para contar. Agora, olha só que inspirador. O projeto Caleb, que mobilizou milhares de jovens neste mês de janeiro, também mostrou que missão não tem idade. No norte da Bahia, um participante de 60 anos se destacou. Veja na reportagem de Alejandro Silva. Eles estão aqui, no Celebra Caleb da região norte da Bahia, um evento que, como sempre, reúne milhares de pessoas, e nesta edição não foi diferente. As celebrações se espalharam por diversas cidades, incluindo Ponto Novo, Capim Grosso e Juazeiro, com muita música e animação, criando momentos que incentivam uma nova geração de jovens.
2026, Missão Caleb na Bahia Norte foi fantástica, celebrando as grandes vitórias de restauração, transformação, salvação, envolvimento e consolidação do cumprimento da missão, que nos faz ter a visão completa de que, em Jesus, somos mais do que vencedores. Deus seja louvado. Um projeto que nasceu aqui no território baiano há mais de 2 décadas, com o objetivo de engajar jovens acima de 16 anos na divulgação e no evangelismo comunitário, através de visitas domiciliares, estudos bíblicos e outras atividades. No Celebra Caleb, eles comemoram todo o serviço voluntário realizado durante as férias. Missão Caleb na América do Sul é ver esse movimento dos jovens de pertencimento. Eu sou Caleb, isso da identidade, e isso leva o jovem a cumprir uma missão, propósito, sentido, e espalhar esse amor, esse carinho, salvar do pecado, guiar no serviço e se expressar para outra pessoa dizendo: Jesus está voltando e Jesus faz sentido para a minha vida. Por isso que ser Caleb é bom demais e deixar sua marca na história de outras pessoas. Mas não são apenas jovens que participam do Caleb. O senhor Edilson, por exemplo, acaba de completar 60 anos e se emociona ao contar a sua alegria em ser o Caleb destaque da sua comunidade. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, né? Porque eu tive afastado um pouco dos caminhos do Senhor, né? Deus me resgatou, né? Eu tive o privilégio e hoje eu estou aqui na Missão Caleb, né? Me dediquei nesse ano 2026. Minha vida à Missão Caleb. Foram ao todo 8.300 jovens que fazem parte da maior Missão Caleb do Brasil, que durante o mês de janeiro não mediram esforços para confortar corações e trazer pessoas para mais perto de Cristo. Ações como essas que alimentam coragem e alegria na vida de cada voluntário, como estes aqui. O amor que enxerga, que busca. Os jovens vivenciaram isso na prática. Agora vamos de boa notícia dos nossos telespectadores. Vem para a tela comigo conferir o que está chegando por aqui. Solta aí. Naldo de Cajueiro, no Rio de Janeiro. Feliz sábado, pessoal. A minha boa notícia é que daqui a algumas horas estaremos na nossa igrejinha louvando ao Senhor. Darcy, manda um abraço para minha esposa Silésia e minhas filhas Leslie e Lisa. Um beijo para toda essa família linda. Deus abençoe vocês, viu? Ore por nós aí na igreja, tá bom? Um abraço. Joyce de Vale do Sol, no Rio Grande do Sul. Feliz sábado, Darcy. Minha boa notícia de hoje é que nossa igreja completou 128 anos de congregação, sendo uma bênção para nós e para a comunidade também, eu tenho certeza. Um abraço para vocês, parabéns aí por esse aniversário. E vamos para uma pausa bem rapidinha agora, mas você continua ligado aqui com a gente, porque na volta tem reportagem sobre os jovens nordestinos que vão dedicar o ano a projetos voluntários no Piauí, em Alagoas, Amazonas, Bolívia e Equador. E a gente fala também sobre a parceria entre o UNASP e a Universidade de Andrews, que está formando líderes para a Igreja Adventista. Eu volto bem rapidinho. Já de volta com a Revista Novo Tempo, seu programa de boas notícias, comigo, Darcy Visan. Gente, início de ano e quem está em festa são os formandos da segunda turma de doutorado em liderança no UNASP. A cerimônia marcou a conclusão de uma jornada acadêmica internacional, fruto da parceria com a Universidade de Andrews. Vamos acompanhar os detalhes com a repórter Fernanda Reis. Formaturas representam não apenas a conclusão de um curso, mas o resultado de anos de dedicação e estudo. A segunda turma do doutorado em liderança do UNASP teve um diferencial: a cooperação internacional. A parceria entre a Universidade de Andrews e o UNASP é uma forma de preparar melhor líderes para atuação na organização adventista, especialmente no Brasil ou na América do Sul. A iniciativa fortalece a missão acadêmica e institucional, ampliando o alcance do UNASP e construindo pontes entre o Brasil e o cenário educacional internacional. Missão se faz em parceria. Mais pessoas unidas, mais instituições unidas, nós temos uma economia de escala. Nós lá da Andrews não podemos vir aqui ao Brasil, nós temos que vir juntos através de uma instituição. E o UNASP é essa instituição para aumentar e para expandir aquilo que todos podemos fazer juntos.
Mais do que a conclusão de uma etapa acadêmica, a cerimônia marca o encerramento de uma jornada e representa o fortalecimento de uma parceria internacional que investe na formação de líderes com visão global, base cristã e compromisso com a missão adventista. E esse investimento ganha rosto nas histórias de quem viveu essa experiência de perto. Entre os formandos, trajetórias marcadas por desafios, fé, aprendizado e transformação. Olhando para mim como aluno, o maior impacto foi observar como, de fato, nós podemos nos capacitar mais e mais para servirmos a Deus da melhor maneira possível. Deixar a família, um desafio. Sair da minha cultura para vir para aqui, um outro desafio. Chegar aqui na UNASP e conviver com pessoas de várias nacionalidades foi também agradável, porque conheci muita gente, fiz amigos, conheci pessoas incríveis, conheci professores maravilhosos. Então é sempre uma oportunidade de poder conhecer outras pessoas e ter esse intercâmbio. E hoje nós tivemos uma celebração simplesmente extraordinária. Quase 30 pessoas, líderes, agora são doutores em liderança. A formatura encerra um ciclo e abre novos caminhos para líderes preparados para servir, ensinar e impactar suas comunidades. Com formação sólida e visão internacional, o UNASP segue fortalecendo seu compromisso com a missão e com a excelência educacional. Gente, nessas férias de janeiro, muitos adventistas se envolveram em atividades missionárias. Mas para um grupo especial do Nordeste, o período de recesso foi de estudos e preparo para que o resto do ano seja dedicado exclusivamente ao voluntariado. Acompanhe agora relatos de desprendimento e fé desses jovens, que em 2026 vão viver um ano em missão. Eu sou Laura Beatriz, tenho 19 anos e sou de Maceió, Alagoas. Meu nome é Icaruan Correia, tenho 24 anos, sou aqui de Águas Belas, no Pernambuco. Meu nome é Janiele de Souza, tenho 25 anos e sou da cidade de Petrolina, Pernambuco. Diferentes bandeiras, diferentes contextos, uma mesma camisa. Histórias que se cruzam quando o assunto é missão. Eu sou indígena, cresci na aldeia Funiô, uma etnia dentro da cidade de Águas Belas. E Deus usou uma criança de 8 anos de idade e foi dali que eu tive meu primeiro contato missionário com Cristo. E quando eu tomei a decisão para o batismo, foi que eu tive que me desligar da aldeia, dos costumes. Com os dons que Deus me deu, Ele me chamou para servi-lo. E foi daí que eu, em 2025, aceitei o chamado do Ano em Missão. Estava trabalhando, estava dentro de relacionamento, estava com casa, estava com tudo pronto para uma vida estabilizada. Mas não era suficiente para mim. Eu precisava dar um ano de agradecimento a Deus, um ano de gratidão, um ano de entrega total, de dependência real com Cristo. Em 2025 eu fiz o OIM na cidade de São Vicente, em São Paulo, e para mim significou Deus respondendo as minhas orações. Um ano em missão sempre foi um sonho meu participar. Só que, no meu ponto de vista, a igreja ela não iria deixar eu ir, né? Acho que por conta da minha deficiência. Em 2025, eu participei do OIM, lá em Porto de Galinhas, né? Uma terra abençoada de praias bonitas, um povo muito receptivo e acolhedor. E foi um ano, assim, extraordinário. Laura, Janiele e Caruan fazem parte de um time muito maior. Jovens missionários, representantes de 6 estados do Nordeste. O mês de janeiro para eles foi assim, estudando, compartilhando experiências e sendo formados para um ano completamente diferente. Mais de 70 horas de estudo e imersão na missão, que culminam neste momento, uma cerimônia de envio. As malas estão prontas e para esses 38 jovens, o desafio começa agora. O projeto Uma Missão transforma vidas, tanto dos jovens, da comunidade, e é relevante em multiplicar uma visão missionária que nós queremos continuar estabelecendo aqui na América do Sul, de jovens sendo discípulos missionários de Jesus. E o que até então era um grande grupo, agora se divide. Daqui eles seguem para o Piauí, para o sertão de Alagoas, para o Amazonas, para a Bolívia e também para o Equador. Nós estamos levantando um movimento missionário jovem, que vai alcançar nossos jovens
e a nossa região, mas vai alcançar os nossos jovens e outros lugares longe daqui. Nós queremos que esse movimento cresça, se fortaleça e cada vez mais jovens se despertem para o chamado de Deus para a vida deles. Um jovem sem missão, ele perde a direção. A missão, ela dá sentido à vida. Um jovem nas mãos de Deus cumprindo a missão, ele vale muito mais do que 1000 distrações na mão do mundo. O Ano em Missão é um dos braços da missão que está diretamente ligado ao Serviço Voluntário Adventista. E ele atinge especialmente as novas gerações da igreja. Mas o Serviço Voluntário Adventista, ele disponibiliza projetos de voluntariado e missão para todas as faixas etárias. E existem possibilidades de missão de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Através dos dons, habilidades, profissões e competências, cada uma das pessoas pode encontrar o seu lugar na missão. Um grupo que aceitou esse chamado. Para alguns, a sensação é de novidade. Para outros, que já fizeram parte desse movimento missionário em 2025, 2026 é agora um passo a mais para uma vida em missão. No ano de 2026, eu vou começar um novo projeto na Bolívia, na cidade de Cochabamba. E a minha expectativa está sendo incrível, porque eu vou fazer o trabalho de pessoas que foram referências para mim. Em 2026, eu posso retornar às minhas raízes. A raiz indígena, aquela raiz de realmente adorar o Criador de todas as coisas. E ver realmente cada detalhe da criação, um dedo de Deus. Deus alargou ainda mais as fronteiras, né? E eu estarei indo para o Equador. Vai ser um desafio muito maior do que foi em 2025, mas eu vou com a certeza de que Deus, Ele fará ainda mais a obra na minha vida, né? Para mim hoje é muito mais fácil abrir mão da minha família, dos meus amigos, dos meus apegos, dos meus sonhos, sabendo que eu tenho um propósito maior de vida, que é salvar as pessoas, e esse é o meu objetivo. E Ele nos fez uma promessa, de que se a gente fosse, Ele estaria conosco durante todos os dias. Missão para mim é entrega total, rendição total e confiar, principalmente confiar em Deus, porque em cada detalhe Ele está agindo. A educação adventista forma gerações com propósito. E no norte do Pará, esse compromisso ganha forma no programa de aperfeiçoamento docente, que investe na capacitação dos professores. Entre as histórias que mostram esse impacto está a história da Érica Pantoja. A trajetória dela foi transformada pela educação cristã. Aos 9 anos de idade, Érica deixou a comunidade ribeirinha de Itanduba. Entre rios e desafios, nasceu uma história que revela o poder transformador da educação adventista. Começar a minha história na educação adventista foi marcante e para mim foi também transformador, porque a educação adventista, ela abriu oportunidades para mim que eu nunca imaginei que eu teria. Com dedicação, apoio institucional e fé, Érica seguiu avançando. Aos 26 anos, tornou-se diretora escolar, resultado de um investimento contínuo em formação. Esse programa de aperfeiçoamento, ele é extremamente importante, não somente pelo preparo técnico, mas também pelo preparo espiritual. O Programa de Aperfeiçoamento Docente é uma iniciativa que investe na formação continuada dos educadores da rede adventista. O principal objetivo desse encontro é dar continuidade na formação dos nossos professores, de maneira contínua. Os professores, eles têm um tema e, de acordo com esse tema, eles irão desenvolver todas as atividades do ano letivo de 2026. Em um ano simbólico, a educação adventista celebra 130 anos de história, mantendo viva a missão de ensinar com propósito. O propósito é alinhar o nosso trabalho para que todos os professores compreendam que o nosso trabalho não é um trabalho qualquer. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito, ele tem uma missão.
o Programa de Aperfeiçoamento Docente da Educação Adventista investe em pessoas e também reafirma o seu compromisso com a educação. Um legado que há 130 anos escreve histórias e transforma vidas. Paz de 2026, água, fonte da vida! E a gente segue falando sobre ensino e aprendizado. Ensinar um novo idioma desde a infância é um diferencial, concorda comigo? Agora imagine aprender inglês enquanto descobre as histórias da Bíblia. Bom demais, né? Em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, uma iniciativa simples tem cumprido isso. Acompanhe na reportagem da Jaqueline Fará. O aprendizado de um novo idioma pode ir muito além das palavras. Em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma iniciativa simples tem unido educação e propósito, transformando o inglês em uma verdadeira ferramenta de missão e discipulado desde a infância. Farmacêutica de formação, Maiara sempre carregou duas grandes paixões, a Bíblia e o inglês. O desejo de ensinar as filhas a serem bilíngues desde bebês foi o ponto de partida para um projeto que nasceu de forma simples, dentro de casa, mas que ganhou um propósito maior. Bom, eu ficava pensando, me perguntando o que eu poderia fazer para Deus, assim, com alguma coisa que eu fosse boa ou que eu gostasse. Então eu pensei, eu gosto de inglês e eu tinha me tornado mãe, né, da Raquel. A Raquel já estava com um ano e meio. E eu sempre pensei que eu queria conversar com a Raquel em inglês e eu queria sempre contar histórias da Bíblia para ela em inglês. Enquanto acompanhava o desenvolvimento da filha, Maiara também fazia uma oração, que Deus a usasse de alguma forma. A resposta veio no cotidiano. E aí eu pensei que eu poderia muito bem também chamar os amiguinhos, os vizinhos, que aqui no condomínio tem muitas crianças, e compartilhar com eles também. Eu queria que as crianças, assim como as minhas filhas, tivessem contato com a palavra de Deus. Estudos na área da educação e do desenvolvimento infantil apontam que a infância é um dos períodos mais importantes para o aprendizado de novos idiomas. Nessa fase, o cérebro está mais receptivo, o que contribui para a fluência na língua, mas também no desenvolvimento da memória e na formação de valores. A formação das crianças, o caráter, a espiritualidade também consiste na primeira infância. Então, que tal cada um entender e descobrir a melhor forma de atraí-las até Jesus? Helena e Marina são exemplos disso. Em poucos meses já sabem expressões e palavras que aprenderam com as aulas bíblicas. A história que eu mais gostei foi a de hoje. There are gods, thank for the night, please bless our day. Eu já aprendi a falar as palavras da Bíblia em inglês. Good morning, hello, how are you? As histórias, as canções e as perguntas continuam em casa, despertando a curiosidade dos pais e levando a mensagem da Bíblia. A gente tem o costume, né, de aos domingos, a igreja e tudo, mas não era um tema que eu trabalhava tanto em casa. Então acaba que surge curiosidades, né, eles fazem algumas perguntas que antes não faziam. Então acaba que a gente tem que se esforçar também para estar levando, né, um conhecimento a mais, né? A Missão Caleb esteve a todo vapor pelo Brasil. E no sul de Minas, 260 pessoas se instalaram em barracas durante 15 dias para servir e levar mensagens de esperança para a comunidade local. Olha só. Com mais de 30 mil habitantes, a cidade mineira Cambuí é famosa por sua hospitalidade e por 15 dias acolheu centenas de pessoas vindas de vários lugares do Brasil para viver a Missão Caleb. A mobilização já é a maior registrada neste ano aqui no sul de Minas. São mais de 260 jovens que estão envolvidos em ações que estão impactando a cidade. E a moradia temporária desse pessoal todo tem sido um pouco diferente. Instalados em barracas dentro de um poliesportivo, os Calebs mantêm uma rotina intensa de ações missionárias na cidade. A Escola Municipal Lino Lopes da Conceição ganhou um novo nome durante esses 15 dias, Terra de Caleb. Foi neste local que eles comeram, dormiram e trabalharam. A gente tem que estar diferente, com a mentalidade diferente,
com tudo diferente. A gente vem para a missão com a mentalidade de missionário, então a gente chama de terra de Caleb, porque quando Caleb tá na terra de Caleb, ele entra já com espírito de missão. O impacto na comunidade local foi grande. Além dos cursos para parar de fumar, educação financeira e feiras de saúde que foram realizadas, a Escola Cristã de Férias contou com mais de 93 crianças diariamente. Cerca de 1.800 pessoas foram alcançadas pelo projeto. A Missão Caleb ela é importante para a igreja por diversos fatores. Primeiro, porque imprime na nossa juventude as marcas evangelísticas e missionárias, que são muito importantes para o avanço da pregação do Evangelho. Além de promover o cuidado físico, os Calebs levaram mensagem de fé e esperança. Mensagem essa que não alcançou apenas os moradores da comunidade, mas também os próprios voluntários. Foi o que aconteceu com Danilo, que ao atuar na missão, decidiu pelo batismo. Eu olhei para minha família e eu falei, não, esse é o momento. E foi uma surpresa, acho que para todos, para minha família em si. E eu estou muito feliz com a decisão. Eu acho que eles usaram muito o método de Cristo, né? Eles viveram com as pessoas, comeram, beberam, trabalharam, se envolveram e agora estão prontas para a gente poder fazer o convite, né? Vem, me segue. O Revista de hoje está quase terminando, mas ainda dá tempo de ler mais uns recadinhos da nossa audiência aqui na tela. Vem comigo. Nilma de Nova Russas, no Ceará. Oi, Darcy, tudo bem? Graças a Deus, na paz. A boa notícia é que a Missão Caleb foi uma bênção por aqui. Algumas pessoas decidiram pelo batismo para a honra e glória do nosso Deus. Manda abraço para a nossa igreja. Um abraço para o pessoal de Nova Russas aí. Deus abençoe muito. Parabéns pelo projeto aí de relevância por toda a comunidade. Carlos Brito, de Santa Bárbara, Minas Gerais. Oi, Darcy, feliz sábado. Esse foi o nosso trabalho de distribuição do livro Grande Conflito em Barra Feliz. Nossa igreja de Santa Bárbara sempre ativa. Isso que é igreja relevante. Um abraço para todos vocês, tudo de bom, viu? Vamos lá, Rafael Santos de Pernambuco. Oi, Darcy. Estava assistindo o seu programa e comentei com meu pai que eu estou cada vez mais gostando da TV Novo Tempo, com as mensagens maravilhosas que vocês contam. Rafael, eu fico muito feliz com esse carinho. Um abraço para você, para o seu pai, para toda a família aí também, viu? Vilmara Rocha de Maringá, no Paraná. Oi, Darcy. Eu e minha mãe sempre acompanhamos o Revista Novo Tempo. Obrigada pelas orientações que vocês trazem. Me sinto grata e abençoada por vocês. E nós somos abençoadas por vocês também, tá bom? Abençoados por vocês. Obrigada pelo carinho. Gente, o Revista Novo Tempo de hoje chegou ao fim. Obrigada pela sua companhia. E você já sabe, né? Segunda-feira eu tô de volta às 7 da noite. De segunda a sexta eu tô por aqui trazendo informações relevantes para o seu dia a dia e boas notícias, é claro, para deixar a sua rotina bem mais leve. Você fica agora na companhia do pastor Rafael Rossi no programa Arena do Futuro. Ótima noite para você, um feliz sábado e até segunda, se ele quiser. Tchau, tchau.